Sustentabilidade e produtividade caminham juntas e o maior interessado nisso tem que ser você, produtor. E é sobre esse assunto que a gente continua o nosso programa de hoje, agora num bate-papo super especial com o professor Cleverson Andreoli, do ISAE Escola de Negócios. Confiram. Professor, bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Muito obrigado, Cairo. A gente que agradece aqui pela sua participação. E, professor, a gente sabe aí, a gente ouve dentro de todas as pesquisas, e principalmente os anúncios que são feitos aí pela ONU ultimamente, a gente percebe que com o aumento da população, a agricultura, a pecuária, o nosso agronegócio vai precisar produzir aí cerca de 60% mais para conseguir sustentar aí todo o mundo. Como que a gente vai continuar aumentando essa produção e uma produção cada vez mais verticalizada e mesmo assim preservando aí a qualidade de vida tanto das pessoas quanto do meio ambiente? O mundo tem hoje 8,7 bilhões de pessoas. Até 2050, essa população vai subir para 9,6. Portanto, serão agregados mais 2 bilhões de habitantes à população atualmente existente. Além dessa demanda de 2 bilhões de habitantes, nós temos hoje no mundo cerca de 800 milhões de pessoas que vivem em estado de subnutrição, que sofrem com a fome. Então, a agricultura precisa responder a um aumento de produção para alimentar as pessoas que vão nascer, mas para incluir no mercado aquelas pessoas que hoje existem e não estão conseguindo ter acesso nem sequer ao que tem de mais básico nas suas necessidades, que é o alimento. Né? A única coisa pedida pelo Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. E isso é negado a cerca de 800 milhões de pessoas. Por outro lado, o mundo vive numa situação dramática sob o aspecto ambiental, representado principalmente pelas mudanças climáticas, e que tem mostrado tem causado problemas para habitantes de vários lugares do mundo, com extrema gravidade. Bom, a solução para esse problema é a integração entre os dois conceitos do aumento de produtividade com o aumento da sustentabilidade. Esse conceito foi proposto por um pesquisador da Comunidade Europeia chamado Rockström, sobre o conceito de intensificação sustentável da agricultura. Né? Então, esse processo de intensificação sustentável, ele associa as tecnologias que estão sendo desenvolvidas na chamada agricultura 4.0 com práticas de sustentabilidade bastante arrojadas e que aumentem bastante a resiliência da agricultura hoje praticada no mundo. E professor, o senhor como um especialista no tema, em cima de todas as críticas aí que o agronegócio brasileiro ele recebe, como que o senhor enxerga o cenário aí da nossa produção sustentável? Acredito que o agronegócio brasileiro ele tem sido injustamente criticado. Primeiro, é preciso entender que o conceito da sustentabilidade, a sustentabilidade não é uma linha, um ponto que precisa ser alcançado. A sustentabilidade é um conceito de melhoria contínua. Então, você precisa sempre aumentar a sustentabilidade, não só da agricultura, mas de todos os processos. Né? A partir da Conferência de Estocolmo, a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, e com influência no Brasil aí, a partir dos anos 80, a agenda da sustentabilidade entrou na agricultura brasileira de uma forma muito forte. Primeiro, através da própria Política Nacional do Meio Ambiente, Código Florestal, exigindo que o Brasil utilizasse, mantivesse intactas áreas, chamadas áreas de preservação permanente, que são beiras de rios, topos de morro, etc. A agricultura, propriamente dita, utiliza 5, 6% do território nacional. Se você somar as atividades de agricultura, pecuária e silvicultura, nós utilizamos hoje 29% do território nacional. 30% do território nacional brasileiro está em áreas protegidas, como parques, reservas, área de proteção ambiental, etc. A média dos 10 maiores países do mundo, segundo a UNEP, é ao redor de 10% de áreas protegidas. Então, o Brasil tem o triplo de áreas protegidas que a média dos 10 maiores países do mundo. Além disso, o Brasil é o país que tem a maior área de plantio direto do mundo. Nós utilizamos cerca de 33 milhões de hectares no Brasil em áreas de plantio direto, que é um sistema agrícola de baixo impacto e que tem uma boa característica para a preservação ambiental, mantendo-se a cobertura de palha, o que evita o impacto direto da gota no solo, que é uma das razões da erosão, e, além disso, enriquecem o solo com matéria orgânica, que tem um papel de revitalização do solo. Né? E o Brasil é o líder mundial
com cerca de 33 milhões de hectares em área de plantio direto. Além disso, o Brasil desenvolve o chamado programa ABC, chama-se Agricultura de Baixo Carbono. É uma proposta da Embrapa, que já alcançou mais de 15 milhões de hectares de áreas recuperadas. E esse plano ABC tem a meta de recuperar 75% do território nacional. Então, a agricultura brasileira, ela apresenta diferenciais sustentáveis que são únicos no mundo, né? Nós temos recursos naturais, como solos de alto potencial agrícola, coisa que poucos países do mundo têm, essa quantidade de solos com alto potencial agrícola. Nós temos uma abundante disponibilidade de recursos hídricos, praticamente em todo o Brasil você tem chuvas regulares. Nós temos insolação e uma variação térmica que é adequada para a maior parte das culturas, o que permite que aqui no Brasil você faça, às vezes, 2 ou 3 culturas no mesmo local por ano, enquanto na Europa, Estados Unidos, geralmente se faz uma cultura no mesmo local por ano. E, além disso, nós temos uma mega biodiversidade que fornece serviços ambientais imprescindíveis para a agricultura. Associado a tudo isso, o agricultor brasileiro utiliza uma alta tecnologia, tanto para produtividade quanto para sustentabilidade, e os nossos empreendedores e trabalhadores rurais são muito preparados. Nós temos uma gestão do agronegócio que é muito eficaz, o que faz com que o Brasil seja um destaque na produção mundial. O Brasil responde hoje pela alimentação de 1 bilhão de pessoas. Uma em cada 8 pessoas que existem no mundo é alimentada com produtos produzidos no Brasil. Professor, é o que a gente sempre fala aqui no programa, a gente precisa melhorar aí nossa comunicação, se comunicar com o público urbano de uma forma mais clara, até para a gente passar todas essas informações que o senhor bem descreveu aqui, que é o cenário, que é a visão aí do nosso agronegócio, né? E em cima desse tema, professor, recentemente aí vocês lançaram agora, em parceria junto aí com o professor Arlindo da USP, vocês lançaram o livro Sustentabilidade no Agronegócio. Eu queria que, para a gente encerrar aqui nossa conversa, o senhor falasse para a gente qual foi o objetivo desse livro e como que a gente pode, os produtores que tiverem interesse, todo mundo aí que tiver interesse pode ler esse livro também, pode conseguir um exemplar. Esse livro foi publicado pela editora Manoli, foi um esforço de elaboração coordenado pelo professor Arlindo Felipe da USP e por mim. Essa coleção de sustentabilidade, coleção chamada Coleção Ambiental da editora Manoli, já ganhou 6 prêmios Jabutis no Brasil. É uma coleção muito respeitada e muito premiada. E aí o professor Arlindo, que coordena essa coleção, me convidou para editar junto com ele um livro que tratasse do problema da sustentabilidade do agronegócio. Então, esse livro ele é organizado em 4 grandes seções, né? A primeira é o agronegócio e a sustentabilidade, a segunda são sistemas e práticas sustentáveis, o terceiro, serviços ecossistêmicos e mudanças climáticas, onde nós avaliamos as interações da agricultura e dos diferentes padrões de sustentabilidade da agricultura em relação à condição da sustentabilidade. E, finalmente, legislação, políticas públicas e governança, de forma que nós possamos alcançar a sustentabilidade. Esse livro foi prefaciado pelo Dr. Maurício Antônio Lopes, que foi presidente da Embrapa, e foi pós-faciado pelo deputado federal Arnaldo Jardim, que é um deputado que tem uma atuação muito forte no Congresso Nacional em relação a essa atividade. Bom, esse livro, então, ele é composto, ele faz uma análise do agronegócio brasileiro baseado em informações científicas. Esse livro demonstra que o principal interessado na sustentabilidade é o produtor rural e que, na medida que ele investe em sustentabilidade, ele aumenta a produtividade e que não existe outro caminho para o desenvolvimento da agricultura brasileira que não seja a intensificação da sustentabilidade e da produtividade. Então, foram os autores que tinham os maiores impactos científicos nas suas áreas que foram convidados para escrever os capítulos e nós fizemos aí uma organização dessas informações todas, né, para poder chegar nessas conclusões que estão sendo apresentadas. Professor, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje e quero parabenizá-lo também por todo esse trabalho aí feito, realizado em prol do nosso agronegócio. Obrigado mais uma vez, bom dia. Agradeço muito a tua gentileza de dar esse espaço para a divulgação do nosso livro, cara.